Essa terra tá mais morta que cemitério abandonado. A gargalhada ecoou pelo auditório da Fazenda Santo Antônio, onde dezenas de fazendeiros ricos se reuniam para o leilão de terras improdutivas. Marina Santos, 28 anos, sentiu o calor subir pelo rosto quando todas as cabeças se viraram para ela. Com suas botas empoeiradas, calça jeans desbotada e blusa de algodão simples, ela destoava completamente do ambiente repleto de homens de chapéus caros e mulheres com joias reluzentes. Te dou R$100.000 se conseguir fazer essa terra produzir alguma coisa em 6 meses. Berrou o Coronel Augusto Mendes, o fazendeiro mais poderoso da região, apontando o dedo grosso em direção a Marina. Seu sorriso debochado revelava dentes dourados, enquanto os outros fazendeiros riam alto. Mas garota, essa terra tá seca há 5 anos. Nem capim cresce mais lá. Marina engoliu em seco. R$100.000 era mais dinheiro do que sua família havia visto na vida inteira. Mas conhecia aquela propriedade. 200 hectares de terra árida que um dia foi fértil, agora abandonada depois que o antigo dono faliu tentando plantar soja sem conhecimento técnico. O que aqueles homens não sabiam é que ela não era apenas a filha do Zé da mercearia, engenheira agrônoma formada com louvor pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em recuperação de solos degradados. Marina tinha passado os últimos 3 anos trabalhando em projetos de revitalização no Ceará e Bahia. Aceito a aposta, disse ela, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Coronel Augusto franziu o senho, claramente não esperando que a menina topasse o desafio. Mas quero as condições por escrito. 6 meses para mostrar produção efetiva na terra. E se conseguir, além dos 100.000, quero que o senhor reconheça publicamente que uma mulher, filha de merceeiro, pode ser melhor agrônoma que qualquer homem aqui presente. Os murmúrios se intensificaram. Algumas mulheres sussurravam entre si. Outras balançavam a cabeça em desaprovação. Essa menina perdeu a cabeça, comentou Dona Eulália, esposa do... Vai passar vergonha na frente de todo mundo. Mas Marina já havia se levantado, caminhando em direção ao pódio onde o leilão acontecia. Seus passos firmes ecoavam no chão de madeira, e cada olhar que encontrava pelo caminho era uma mistura de desprezo, curiosidade e até mesmo uma ponta de admiração disfarçada. O Coronel Augusto, percebendo que havia se metido numa situação maior do que imaginava, tentou recuar. Olha, menina, talvez seja melhor você repensar isso. Essa terra já quebrou 3 fazendeiros experientes. Mas Marina já estava ao lado dele, estendendo a mão. Coronel, o senhor que fez a proposta. Agora é só cumprir. A mão dele estava suada quando apertaram o acordo. E Marina pôde sentir o nervosismo dele disfarçado por trás da pose autoritária. Ela sabia que havia algo mais por trás daquela terra improdutiva. Algo que nenhum daqueles fazendeiros queria que viesse a... Marina fechou os olhos e por um momento se transportou 15 anos no tempo. Tinha apenas 13 anos quando acompanhou seu pai, José Santos, numa visita à fazenda do Sr. Miguel, que na época era próspero e respeitado. Era uma manhã de sábado, e ela deveria estar em casa ajudando a mãe na mercearia. Mas insistiu tanto que o pai cedeu e a levou junto para entregar mantimentos. Pai, por que algumas terras produzem tanto e outras não? Havia perguntado, observando os campos verdejantes de milho que se estendiam até o horizonte. Seu pai, homem simples mas sábio, sorriu e apontou para o solo. Marina, a terra é como gente. Precisa ser bem tratada, bem alimentada e respeitada. Quando o homem só tira e não devolve nada, ela fica doente. Foi nesse dia que conheceu Dom Henrique Moraes, engenheiro agrônomo que prestava consultoria para o Sr. Miguel. Um homem negro, alto e elegante, que falava com paixão sobre química do solo, micronutrientes e sistemas de rotação de culturas. Marina o bombardeou com perguntas durante toda a visita, e ele, impressionado com a curiosidade da menina, passou horas explicando como funcionavam os testes de pH, a importância dos micro-organismos e os segredos da compostagem orgânica. Menina esperta essa sua filha, Zé, disse Dr. Henrique ao pai dela. Tem olho bom para a terra. Antes de ir embora, ele entregou a Marina um livro de agronomia básica. Estude isso aqui. Se realmente quiser entender de terra, precisa começar pela ciência. Aquele livro se tornou seu tesouro mais precioso. Lia e relia cada página, decorava fórmulas e sonhava em um dia poder aplicar aqueles conhecimentos. Os anos seguintes foram de... A mercearia do pai mal dava para sustentar e o sonho de cursar agronomia parecia impossível. Marina trabalhava no balcão durante o dia e estudava durante a madrugada, preparando-se para o vestibular. Enfrentou o preconceito dos professores do ensino médio, que insistiam que,
Menina pobre deveria fazer pedagogia ou enfermagem. Sua mãe, Dona Carmen, chegou a chorar quando soube que Marina queria ser agrônoma. Filha, isso é coisa de homem rico. Você vai sofrer muito. Mas Marina não desistiu. Conseguiu uma bolsa integral na Universidade Federal de Viçosa através do ProUni e se formou entre os melhores da turma. Durante a faculdade, especializou-se em recuperação de solos degradados, fascinada pela possibilidade de devolver vida a terras que pareciam mortas. Fez estágios no Ceará, trabalhando na recuperação de áreas afetadas pela seca, e na Bahia, onde aprendeu técnicas avançadas de correção de pH e manejo sustentável. Formada, voltou para a região natal cheia de sonhos e conhecimento técnico, mas esbarrou numa parede de preconceito ainda maior. Os fazendeiros da região simplesmente não acreditavam que uma mulher jovem, filha de merceeiro, pudesse entender de agricultura. Passou 2 anos oferecendo serviços de consultoria e sendo rejeitada sistematicamente. Agronomia não é brincadeira de menino, via constantemente. Até que decidiu voltar para casa e ajudar o pai na mercearia, guardando seu diploma na gaveta e seu sonho no coração. Foi Dr. Henrique, seu mentor de adolescência, que a incentivou a não desistir completamente. Agora aposentado, ele a visitava na mercearia e sempre dizia: Marina, sua hora vai chegar. A terra não mente, e quando você provar sua competência, ninguém vai poder negar. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela observava os fazendeiros rirem de sua proposta. Hoje, finalmente, sua hora havia chegado. Na segunda-feira seguinte ao leilão, Marina chegou à propriedade antes do sol nascer. Trazia consigo uma mochila pesada repleta de equipamento: medidor de pH portátil, termômetro para solo, frascos para coleta de amostras, lupa de campo e várias ferramentas de análise. A primeira impressão da terra era realmente desoladora. 200 hectares de solo ressecado, com vegetação rala e queimada, sem sinais aparentes. Mas Marina não se deixou desanimar pela aparência. Começou metodicamente, dividindo a propriedade em quadrantes e coletando amostras de solo a cada 50 metros. Cada amostra era cuidadosamente etiquetada com coordenadas GPS e acondicionada em recipientes estériles. Enquanto trabalhava, sentia os olhares curiosos dos funcionários das fazendas vizinhas, que paravam para observar aquela menina maluca cavalcando a terra com instrumentos esquisitos. Que diabos ela tá fazendo ali? Perguntou Joaquim, capataz do Coronel Augusto, ao ver Marina usando o medidor de pH. Tá medindo se a terra tá doce ou salgada? A piada correu por toda a região, mas Marina continuou concentrada em seu trabalho. Sabia que cada medição era crucial para entender o que realmente havia acontecido com aquela propriedade. Os primeiros resultados das análises foram surpreendentes. O pH do solo estava em 4,2, extremamente ácido. Mas isso não era necessariamente um problema fatal. O que mais chamou sua atenção foi a completa ausência de matéria orgânica e a concentração anormal de alumínio tóxico. Essas características não surgiam naturalmente. Eram resultado de manejo inadequado prolongado ou algo. Marina decidiu investigar mais profundamente. Consultou registros antigos na prefeitura e descobriu que a propriedade havia sido extremamente produtiva até 5 anos atrás, quando o antigo proprietário, Sr. Benedito, começou a ter problemas financeiros inexplicáveis. As safras simplesmente começaram a falhar, uma após a outra, sem motivo aparente. Estranhamente, as propriedades vizinhas continuaram produtivas durante o mesmo período. Intrigada, Marina procurou o Sr. Benedito em sua pequena casa na cidade. O homem, agora com 70 anos, recebeu-a com desconfiança, mas quando ela se apresentou como engenheira agrônoma, seus olhos se iluminaram. Doutora, eu quebrei a cabeça tentando entender o que aconteceu com minha terra. Gastei uma fortuna com fertilizantes, pesticidas. Até trouxe um agrônomo de São Paulo. Nada adiantou. Senhor Benedito, o senhor se lembra de quando exatamente começaram os problemas? Marina perguntou, fazendo anotações detalhadas. O homem pensou por um momento. Foi em 2019, logo depois que a empresa do Coronel Augusto começou a fazer aquelas melhorias no sistema de irrigação da região. Ele disse que ia modernizar tudo, trazer tecnologia nova, mas depois disso, minha terra nunca mais foi a mesma. Essa informação fez Marina suspeitar de contaminação intencional. Voltou à propriedade com equipamentos mais sofisticados, emprestados de sua antiga universidade. Realizou testes de contaminação por metais pesados e descobriu concentrações alarmantes de chumbo e mercúrio no solo, substâncias que não ocorrem naturalmente naquela região. Alguém havia deliberadamente envenenado aqui. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Marina investigou as empresas fornecedoras de insumos da região e descobriu que todas tinham conexões com o grupo empresarial do Coronel Augusto. Mais ainda,
encontrou registros de que ele havia tentado comprar a propriedade do Sr. Benedito várias vezes nos anos anteriores à misteriosa degradação do solo. Enquanto realizava suas investigações, Marina também começou secretamente o processo de recuperação da terra. Aplicou técnicas de fitorremediação, plantando espécies específicas que absorvem metais pesados do solo. Introduziu micro-organismos benéficos através de compostagem controlada e ajustou gradualmente o pH usando calcário dolomite. Era um trabalho lento e minucioso, mas ela sabia que funcionaria. Havia aplicado as mesmas técnicas com sucesso em projetos teste. O que Marina não esperava era que suas atividades não passaram despercebidas. Coronel Augusto tinha informantes por toda parte, e logo soube que ela estava fazendo muito mais do que brincar de plantar. Quando ele descobriu que Marina estava investigando suas práticas comerciais anteriores, decidiu que era hora de tomar medidas mais drásticas para garantir que ela não conseguisse cumprir a aposta, e principalmente, que não descobrisse toda a verdade sobre como ele havia construído seu império de terra. Era uma quinta-feira chuvosa quando Marina fez a descoberta que mudaria tudo. Havia 3 meses que trabalhava na recuperação da propriedade, e os primeiros sinais de vida já começavam a aparecer. Pequenos brotos verdes emergindo da terra que todos consideravam morta. Mas naquele dia, enquanto coletava amostras para monitoramento, encontrou algo que não deveria estar ali. Tambores enterrados a 2 metros de profundidade. Com muito cuidado, Marina escavou ao redor dos recipientes e descobriu 5 tambores de 200 litros enterrados estrategicamente pela propriedade. O líquido no interior tinha um cheiro químico forte e cor escura. Coletou amostras com todo cuidado e as levou para análise no laboratório da universidade, onde ainda mantinha contato. O resultado chegou por telefone no dia seguinte. Compostos químicos altamente tóxicos, incluindo pesticidas proibidos e metais pesados em concentração letal. Marina, esses compostos não são resíduos agrícolas, disse Dr. Paula, sua antiga professora, pelo telefone. São rejeitos industriais. Alguém usou essa propriedade como depósito clandestino de lixo tóxico. Isso é crime ambiental grave. A revelação fez Marina tremer. Não era apenas questão de terra mal cuidada. Era uma operação criminosa de descarte ilegal de resíduos perigosos. Naquela mesma noite, Marina decidiu confrontar o Coronel Augusto. Dirigiu-se à fazenda dele com todas as evidências organizadas numa pasta. Encontrou-o na varanda da casa grande, bebendo uísque e fumando charuto. Quando ela se aproximou, ele riu debochadamente. Ora, se não é nossa pequena agro... Já desistiu da aposta, menino? Soube que você tá cavalcando igual tatu por... Coronel, precisamos conversar sobre uns tambores que encontrei enterrados na propriedade, Marina disse, colocando a pasta sobre a mesa de madeira. O semblante dele mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e seus olhos se estreitaram perigosamente. Que tambor? Não sei de tambores nenhum. Marina abriu a pasta e espalhou as fotos dos tambores, os laudos laboratoriais e os documentos que havia coletado sobre as empresas ligadas ao coronel. São resíduos industriais tóxicos, coronel. Pesticidas proibidos, metais pesados, compostos cancerígenos. Alguém transformou aquela terra num depósito clandestino de lixo químico. E, curiosamente, todas as empresas geradoras desses resíduos têm ligação com suas companhias. O coronel se levantou bruscamente, derrubando o copo de uísque. Sua face estava vermelha de raiva. Escuta aqui, mocinha. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu construí um império nessa região. E não vou deixar uma pirralha qualquer destruir tudo com essas acusações infundadas. Ele se aproximou, tentando intimidá-la, mas Marina não recuou. As acusações têm fundamento. Tenho todas as provas aqui. O senhor usou a empresa de melhorias em irrigação para acessar as propriedades e enterrar resíduos tóxicos. Quando os donos descobriam que a terra estava improdutiva, o senhor oferecia comprá-las por preços baixos. Foi assim que adquiriu metade das terras da região. A voz de Marina era firme, mas ela podia sentir o coração batendo acelerado. O coronel tentou pegar a pasta, mas Marina foi mais rápida e a protegeu contra o peito. Essas evidências já foram enviadas para 3 endereços diferentes, incluindo o Ministério Público e a Polícia Ambiental. Mesmo que o senhor faça alguma coisa comigo, a verdade vai vir à tona. Foi então que apareceu Roberto, filho do coronel, que havia escutado a conversa inteira. Pai, é verdade isso? Você mandou enterrar lixo tóxico nas terras dos outros? O jovem de 25 anos tinha formação em direito e sabia das implicações legais do que estava sendo revelado. O coronel tentou mentir para o próprio filho, mas Roberto conhecia bem os negócios da família. Pai, eu sempre me perguntei como conseguimos comprar tantas propriedades boas por preços tão baixos. E aquelas empresas de tratamento de resíduos que apareceram nos nossos livros contábeis? Roberto balançou a cabeça, visivelmente chocado. Meu Deus!
Nós somos criminosos ambientais. O coronel, vendo que a situação havia saído completamente de controle, tentou uma última cartada. Marina, quanto você quer para esquecer essa história? Posso te dar muito mais que 100 mil reais. 500 mil. 1 milhão. Você pode ter sua própria fazenda, construir a carreira dos seus sonhos. Mas Marina já estava caminhando em direção ao carro. Coronel, existem coisas que o dinheiro não compra. Dignidade, honestidade e justiça são algumas delas. O senhor tem 24 horas para se apresentar às autoridades antes que eu entregue oficialmente todas essas evidências. Antes de entrar no carro, ela se virou uma última vez. E sobre a nossa aposta, prepare os 100 mil reais. Em 2 meses, aquela terra vai estar florescendo como nunca. 2 dias depois da confrontação com o coronel Augusto, Marina acordou com o barulho de sirenes. 3 viaturas da Polícia Ambiental e 2 carros do Ministério Público estavam estacionados em frente à mercearia de seu pai. Seu coração disparou por mas logo percebeu que não era problema, era solução. O delegado Ricardo Menezes se aproximou com um sorriso respeitoso. Doutora Marina, sou delegado da Polícia Ambiental. Recebemos sua denúncia formal e gostaríamos de sua colaboração na investigação. O que se seguiu foi uma operação que mobilizou toda a região. Marina acompanhou as autoridades na escavação e remoção dos tambores tóxicos, orientando sobre os procedimentos de segurança necessários. Cada tambor retirado era uma vitória não apenas pessoal, mas para toda a comunidade que havia sido envenenada sem saber. O trabalho de descontaminação duraria meses, mas ela já havia provado que era possível recuperar a terra. Enquanto isso, as investigações revelaram a extensão do esquema criminoso do Coronel Augusto. Não era apenas uma propriedade. Eram 17 fazendas na região que haviam sido contaminadas intencionalmente ao longo de 15 anos. O prejuízo ambiental foi calculado em mais de 50 milhões de reais, sem contar os danos à saúde da população local e a destruição de vidas de agricultores honestos como o Sr. Benedito. A prisão do Coronel Augusto causou comoção na região. Homem considerado respeitável e poderoso, agora era visto como criminoso ambiental. Sua rede de empresas foi desmantelada, e todas as propriedades adquiridas fraudulentamente foram confiscadas pela justiça. Roberto, seu filho, colaborou integralmente com as investigações e assumiu a responsabilidade de reparar os danos causados pelo pai. Mas a verdadeira transformação aconteceu na propriedade onde tudo começou. Com a remoção dos contaminantes e a aplicação das técnicas corretas de recuperação, a terra literalmente floresceu. Em 4 meses, Marina havia transformado 200 hectares de solo morto numa explosão de vida verde. Plantou milho, feijão, mandioca e diversas espécies de frutíferas. O que mais impressionava era a velocidade da recuperação. A terra, uma vez livre dos venenos, respondeu com uma vitalidade surpreendente. A notícia da recuperação se espalhou rapidamente. Fazendeiros de toda a região começaram a procurar Marina para contratar seus serviços. O preconceito que antes a rejeitava agora se transformava em admiração e respeito. Doutora Marina, como passou a ser chamada, tornou-se a agrônoma mais procurada. O momento mais emocionante chegou exatamente 6 meses após a aposta, quando Marina organizou uma apresentação pública na propriedade recuperada. Centenas de pessoas compareceram, incluindo fazendeiros, autoridades, jornalistas e famílias de toda a região. Sr. Benedito, o antigo dono, chorou ao ver sua terra novamente verde e produtiva. Doutora, a senhora devolveu a vida à minha terra e a dignidade ao meu coração. Roberto Mendes, ex-filho do coronel, se aproximou de Marina carregando um envelope. Doutora Marina, meu pai não pode mais cumprir a aposta pessoalmente, mas eu faço questão de honrar o compromisso da família. Dentro do envelope estavam os 100 mil reais prometidos. Mas Marina fez questão de doar todo o dinheiro para um fundo de recuperação ambiental da região. Não foi pelo dinheiro que fiz isso, disse Marina ao microfone, diante de toda a plateia. Foi para provar que competência não tem gênero, cor ou classe social. E principalmente, para mostrar que nossa terra merece respeito e cuidado. A ovação foi ensurdecedora, mas a maior transformação de todas aconteceu em Marina. A menina que guardava diploma na gaveta agora era proprietária de uma consultoria ambiental próspera, com contratos em 3 estados. Mais importante ainda, tornou-se mentora de jovens mulheres que sonhavam seguir carreiras técnicas. Criou um programa de bolsas de estudo em agronomia e ciências ambientais, especificamente para meninas de famílias de baixa renda. Dr. Henrique Moraes, seu antigo mentor, agora com 75 anos, visitou a propriedade recuperada numa tarde ensolarada de domingo. Caminhando pelos campos verdejantes ao lado de Marina,
Ele sorriu com orgulho. Lembra quando te dei aquele primeiro livro de agronomia? Eu sabia que você era especial, mas nem imaginava que chegaria tão longe. Marina olhou para os campos que se estendiam até o horizonte, agora repletos de vida e possibilidades. Dr. Henrique, a Terra ensina que não importa o quanto nos machuquem ou tentem nos envenenar, quando encontramos as condições certas e o cuidado adequado, sempre podemos florescer novamente. Ela sabia que aquela lição valia não apenas para o solo, mas para a vida. A última cena foi na mercearia do pai, onde tudo começou. José Santos pendura orgulhosamente na parede o diploma de engenheira agrônoma da filha, ao lado de uma foto dela, recebendo uma homenagem da prefeitura. Minha filha, a doutora das terras, ele dizia para todos os clientes. E Marina, agora respeitada e realizada, continuava ajudando no balcão nos fins de semana, porque sabia de onde veio e nunca esqueceu suas raízes. A terra que todos consideravam morta agora alimentava dezenas de famílias. E a menina que todos subestimaram transformou não apenas o solo, mas toda uma comunidade. Afinal, como ela aprendeu desde criança, a terra não mente, e quando você prova sua competência, ninguém pode negar.